Oi, gente! Olha eu aqui de novo com Como é Cash, edição Conebra. E agora eu vou conversar com uma maravilhosa, já é de casa, ihu, né? Doutora Márcia Luz, ela que é odontóloga, mas hoje ela veio aqui, gente, para contar, além do que ela tá achando do Conebra, uma novidade que eu tô assim, adorando assistir de camarote. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, fiquei muito feliz de saber que vocês estariam aqui no Conebra, e essa conexão mais uma vez aqui, né, providencial. Maravilha. A gente não vai falar de dente hoje, vamos falar de outros assuntos, outras coisas. Primeiro me conta o que você tá achando do Conebra, desse evento na nossa cidade. Olha, eu acho que Goiânia, né, teve um MotoGP, agora um grande evento como esse, tá dando orgulho de ser goiano, né. Então a gente está numa cidade que realmente está sendo vista pelo mundo, e quem mora aqui, eu moro aqui desde pequena, a gente nunca imaginou viver isso, né. É verdade. Então eu tô feliz demais, eu acho que a gente tá vivendo um momento, estava falando isso pra eles ali no bastidor, tudo é muito, muito, né, na vida, eu acho que o ser humano ele é muito intenso, então agora a gente tá num movimento constante de mudança de pensamento, né. E as pessoas querem mudar de atitude, que não aceitam mais a mesmice, e eu acho que esses eventos, assim, de empreendedorismo é justamente isso, né, as pessoas quererem pensar diferente do que às vezes na década de 80, 90 a gente estava fechadinho ali na caixinha e feliz, né. É porque antes também era muito boca a boca, Mudou a né. comunicação, né. Se a gente falar aqui da nossa cidade, né, que é o que você está falando, era uma cidade extremamente pequena, bairrista. Sim. Eu acredito que ainda tem esse É. lance, assim, né, Aham. do bairro, tudo. Eu mudei recentemente de Ah, é, e como endereço. tá de casa nova, né. Eu tô adorando. Inclusive, quando a gente se encontrou, eu estava nesse processo. Sim. E eu tô me sentindo super feliz, porque eu mudei para um bairro que é muito bairro. Então eu tô adorando isso, mas ao mesmo tempo que tem essa consciência do bairro, é muito gostoso ver essa explosão mesmo que tá sendo aqui para nós, esse crescimento, essa expansão e essa necessidade de expandir na comunicação, que é o que eu tô vendo minha amiga fazer agora. É, gente. Conta um pouquinho de da onde que surgiu toda essa mudança de posicionamento, você tá lançando uma mentoria, de onde que veio essa ideia, o que que tá te motivando nesse novo posicionamento? Bom, isso veio de quem? Dos meus alunos, né, claro, dessa meninada jovem, e aconteceu que eu tenho a Clínica Luz, que eu peguei dos meus pais, e a gente já havia comentado disso, que ela não estava indo bem das pernas, que meus pais não tinham esse conhecimento de gestão, de comunicação, e também não queriam aprender isso, né. E aí eu me formei e falei: "Gente, eu preciso mudar essa realidade". Tive bastante resistência, e aí eu venho de uma odontologia aonde eu caminhei, né, como os meus alunos, desde ganhar muito pouco, trabalhar para os outros, até chegar no patamar de professora, doutora, de ser formadora de opinião e ser uma empresária hoje vista como referência. Então, ou seja, eu transitei, né, em todas as fases que um dentista pode transitar. Não comecei com QI, não comecei com abundância, então vamos falar que eu tinha propriedade para falar isso, mas eu não tinha conhecimento que eu tinha essa propriedade. Até que eu comecei a receber alunos lá na clínica para estagiar. Aí eles fazem estágio, isso é obrigatório na faculdade. Eles fazem tanto na rede pública quanto na rede particular. E aí eles iam para a clínica e eles falavam: "Professora, sua clínica é muito organizada, a senhora sai para dar aula, dá tudo certo, tudo sabe?". Aí eu comecei a cair a ficha, eu falei: "Gente, é mesmo, é organizado", mas eu achava aquilo tão Normal. normal, né, porque foi um processo, não foi da noite para o dia que a gente criou isso. E aí teve uma especial, que foi uma aluna minha, que eles vão ainda graduar, ela falou: "Professora, o dia que eu tiver dinheiro, eu quero fazer uma mentoria com você de gestão". A hora que ela falou isso, eu falei: "Uai, eu acho que eu vou organizar isso". E aí, como professora, né, comecei a desenhar, comecei a organizar as ideias, não é uma coisa assim: "Vou ser mentora", e não, não. Eu vou organizar todo um projeto pedagógico para entregar para o meu mentor, né. E assim foi feito, só que aí chegou um ponto que eu vi que o digital é uma forma de eu atingir mais vidas. E aí, como eu amo transformar a vida dos meus alunos na técnica, vê-los às vezes ali crus, sem saber fazer um procedimento adequado e ver depois eles deslanchando e se tornando referência na nossa área, eu falei: "Por que não eu ajudá-los também a romper esse pensamento, né, de ser
empresário. Porque na faculdade, eu posso dizer com propriedade que eu dou aula na faculdade. E na pós, não se fala disso, entende? O dentista ele foi treinado para ser técnico. E muitas vezes o paciente não fala nada, para ele estar ali trabalhando e não ter que conversar. E hoje, a gente tem que se posicionar melhor do que o dentista blogueiro, que às vezes nem é tão bom quanto você. Você precisa se posicionar na rede social, e antigamente dentista não tinha que estar em frente a uma câmera, e às vezes é super desafiador. E agora você tem que saber o quanto custa o seu procedimento, porque a concorrência está enorme, os custos estão muito maiores, um salário mínimo não é mais um salário mínimo, você não consegue ter tempo mais para fazer o atendimento e cobrar do seu paciente, porque tem outro te esperando, o paciente quer tudo rápido. Antigamente você ficava ali com o paciente 2, 3 horas, porque ele tinha tempo de ir ao dentista. Hoje em dia não tem mais. Ele Quer fazer a consulta online. tem como fazer o procedimento online? Então mudou demais a vida, né? E aí o dentista tá tendo que se reinventar. E que bom que eu consegui me reinventar. Sabe quando a necessidade faz o ladrão, né? Então, assim, eu tive que me reinventar ou me reinventar. Então, foi ótimo, porque eu consigo entregar hoje para o meu mentorado uma vivência real, não é nada mentira, e uma responsabilidade muito grande com o sucesso dele. Agora, não só técnico, mas também como empreendedor, né? E é muito interessante isso, porque eu já entrevistei dentista, médico, né, profissionais da saúde, e eu acho que 90% dessas pessoas que eu entrevistei, eles reclamam exatamente da mesma coisa, que é essa dificuldade do preparo para gestão e para vendas, sendo que eles são vendedores. E por que que não ensina ele? Não, na verdade, isso aí tinha que ter ensinado lá na escola, né? Agora Nem eles isso, né? na escola ele já devia aprender como que empreende, como que faz uma gestão de um negócio, como que comunica. É. Porque hoje eu vejo assim que quanto mais as pessoas procrastinam na busca pelo desenvolvimento da comunicação, mais dinheiro elas estão deixando de fazer e de ganhar. E é exatamente o que você falou. Às vezes tem uma pessoa que sabe menos, muito menos, mas que sabe se posicionar. E ela vai lá e faz muito dinheiro. Não, e aí a gente fala de escolaridade, né? Porque o tal do doutor, tem o tal do doutor, né? Ah, eu sou doutor, né? Hoje não tem mais isso, gente. E as pessoas têm que entender que ter um diploma na área da saúde não quer dizer nada mais, entende? Antigamente existia um status, existe realmente um caminho, às vezes, mais difícil para se conquistar isso, e não tem mais isso. Tanto é que você vê pessoas que não têm segundo grau completo que são milionários. Por que eles são milionários? Porque eles sabem se comunicar, porque eles sabem vender, porque eles sabem se relacionar. Não, vamos falar da Virgínia? Sim, A Virgínia não tem sim. faculdade. Exatamente, exatamente, entende? Ah, mas aí ela tá fazendo, tem gente que critica, né? Mas gente, ela escolheu aquele público, ela sabe se comunicar com aquele público e ela está feliz. Se ela está feliz desse jeito, ok. Mas eu vou te falar uma coisa que eu aprendi e tenho aceitado na minha vida, que quanto mais você quer crescer no digital, mais você tem que aceitar essas pessoas que falam Sim. mal de você, porque elas te impulsionam muito. E outra, na internet você é um formador de opinião. Ninguém vai ter a mesma opinião que você. Então você também tem que ter esse preparo e esse equilíbrio emocional para lidar É. com a divergência, com a crítica. E muitas vezes a pessoa vai para o digital, mas não tem esse preparo. O dentista não tem muitas vezes, muitas vezes. E eu vou te dizer que eu retardei muito por conta disso. E aí eu escutei uma frase que foi um divisor de águas, que eu falei: "Quer saber? É pra ontem". Aí você viu que eu comecei a fazer conteúdo, a postar, meu Instagram mudou, né. Então foi o quê? O que me impressiona não é a voz dos ruins, mas o silêncio dos bons. Então, eu via tanta gente na minha área odontológica falando bobagem, postando bobagem, tratamentos bizarros, né. Eu falei: "Gente, eu preciso me posicionar, porque eu vou falar não vou falar besteira, eu vou falar a verdade, vou falar a minha experiência de vida". E olha que eu não estou fazendo o que muitos fazem, que é ensinar odontologia de forma online, que eu não acredito muito. Eu acredito que tem que botar a mão na massa, pegar num dente para você ser bom. Eu estou ensinando gestão, que é o que eu acredito que eu consigo ensinar para o meu aluno, para o meu mentor, com uma excelência que eu prezo muito. Então, eu estou aqui para contribuir com uma coisa que eu vou entregar a mesma qualidade que eu prezo na sala de aula, entende?
Maravilhosa. E é isso, né, eu também acredito, assim, que quando a gente sabe algo e a gente não compartilha com o mundo, a gente está negligenciando uma Exato. parte nossa que precisa estar a serviço. Então não reclama do ruim, não é? Porque o ruim tá ensinando o ruim. E você tá fazendo o quê? Nada. Criticando o ruim e não fazendo nada. Não é isso? E assim, tá devendo, né? Na hora de prestar contas lá no fim da jornada, vai falar: "E aí, Qual o seu legado? Que que você ajudou? deixou, É que isso. ajudou?" E cada vez mais eu entendo essa importância do servir. É. Se você tá aqui e não tá servindo, não tá entregando alguma habilidade, algum conhecimento para o mundo, cara, você tá devendo. É. E tanto que é bom, né? A melhor coisa que tem é você ver alguém crescer, porque você conseguiu colocar uma sementinha. Não é que você fez a pessoa crescer, você colocou uma semente e ela floresceu. Isso, é maravilhoso, né? Nossa, ó, tem um amigo, inclusive eu tô até precisando trazer ele no podcast de novo. E ele estava ali tentando crescer, produzindo conteúdo, trabalhando, fazendo bem feito o que ele tinha que fazer. E um dia, por um acaso, um convidado faltou. E eu falei: "Não", eu já estava lá no estúdio, falei: "Não, eu vou gravar hoje". E aí eu liguei pra ele e falei assim: "Amigo, o que que você tá fazendo?" Aí ele: "Nada". Eu falei: "Vem aqui gravar um episódio". Menina, ele não tinha nem 3.000 seguidores, tá? Aham. Ele tá com 40.000 seguidores. Mesmo. Porque assim, óbvio, não foi a gente, mas como já tinha ali uma constância, já tinha um movimento, já Sim. tinha uma coisa acontecendo, o conteúdo do podcast impulsionou ele, e foi rápido, foi coisa assim, de um mês mais ou menos ele bombou, e ele mudou completamente a vida dele, porque ele era psicólogo e ele estava fazendo uma como que fala, gente, quando a gente vai mudar de profissão? Transição de Uma carreira. transição para ser terapeuta. Certo. Ele tinha desvencilhado do conselho dele, na minha cabeça tá bugando, né. Ô, tu tá ali me criticando, mas enfim. Ele tinha ele tinha se desvencilhado do conselho, e ele estava na busca por se posicionar como terapeuta e, assim, ser aceito, né, não como alguém rebelde que deixou, mas como alguém que escolheu liberdade, que tinha outras coisas para oferecer que o conselho dele não permitia. Menina, foi assim, ó, foi assim. Então, é isso, né, você me perguntou quando chegou aqui se eu estava cansada, eu tô muito cansada, eu tô gravando desde 9 horas da manhã, um episódio atrás do outro. Mas, cara, é tão bom, é É. tão gratificante, é tão importante, assim, pra gente saber que o nosso trabalho tá fazendo a diferença. Poder me conectar com pessoas maravilhosas como você, né, e todas, eu não tenho, assim, isso aqui pra falar de nenhum convidado que passou aqui hoje, porque todos foram maravilhosos, todos entregaram muito pra gente, pra nossa audiência. Eu tenho certeza que o pessoal do Conebra também vai ficar muito satisfeito com o nosso trabalho, que no final das contas é tudo pra quê? Para os outros, pra quem tá aqui no evento, pra quem quer conhecimento, pra quem tá nessa busca. Então eu acho que é exatamente isso que você falou. É essa sementinha que a gente planta e que a gente vê germinar. E você já lançou a sua mentoria? Já lancei e eu quero fazer um convite, posso? Claramente, por Então, a favor. todos os dentistas que estão aqui nos assistindo, quero muito que vocês virem essa chave, né? Que vocês entendam que nós podemos sim mantermos a ética, não precisamos fazer dancinha na internet, né? Não precisamos ser o dentista blogueiro. A gente pode seguir o que a gente jurou lá na nossa faculdade de cuidar do próximo, mas a gente precisa de conhecimento de gestão. A gente precisa saber precificar, a gente precisa saber processo, a gente precisa ensinar a nossa secretária, a nossa SB, a nossa serviços gerais, qual é a qualidade que a gente quer fornecer para o nosso paciente. Porque a gente faz tanto curso para ficar bom tecnicamente e esquece do que a gente vai entregar para o paciente, né? Então, isso é gestão na odontologia e eu te convido a aprender com quem não é mentor, com quem é professor e vai agora te ensinar a gestão com a mesma didática que eu tenho há 17 anos em sala de aula. Além disso, com a minha expertise, né, de realmente sair ali de uma construção de baixo para conseguir hoje falar um pouquinho, né, de gestão e contribuir para o seu sucesso. Um pouquinho, tá, gente? Porque ela nasceu só dentro do consultório. Exato. E eu ainda vou deixar aqui um adendo pra quem não conhece ela, que de bônus vocês vão levar uma super simpatia, que ela é maravilhosa. Oh, obrigada. Ai, Márcia, muito obrigada. Obrigada. Foi ótimo poder ter você aqui com a gente, mesmo que rapidinho, mas eu espero que a gente possa repetir isso mais vezes. Com certeza. Sempre, sempre, sempre. É um prazer estar aqui, gente. Eu amo compartilhar com pessoas queridas como a Camila, que nos dá, assim, nos abraça, né? E eu fico muito à vontade. Obrigada. Muito obrigada. E ó, já estamos de volta com mais um episódio do Como é Cash edição Conebra. Aguardem.